Olá, eu sou Ivana Carneiro e comando o programa Entrevista Roma News, especial Eleições OAB. Hoje nós estamos aqui com o presidente eleito, Dr. Eduardo Imbiriba, pela OAB Pará. Dr. Eduardo, muito obrigado pela sua presença e parabéns pela vitória. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Ivana. É muita satisfação que a gente retorna aqui no seu programa, no Entrevista Roma News, para nós tecermos algumas considerações a respeito do pleito ocorrido no dia 18 de novembro passado, né? Então, estou aqui para esclarecer o que for necessário. Foi uma eleição muito bonita, né? Foi um embate muito que simbolizou a democracia, né? A eleição e o voto, eu sempre costumo dizer que elas simbolizam o exercício democrático. As chapas estiveram lá, travaram um bom combate, tiveram a oportunidade de fazer aquele corpo a corpo em busca dos votos ali antes que a advogada chegassem lá para votar, tiveram a oportunidade de exercer o direito de livre manifestação, cada um empunhando o seu grito de guerra, cada um tentando convencer quem chegava ali para votar. Então foi uma festa muito bonita, realmente. O senhor acha que esse resultado na capital, com quase 700 votos de diferença, ele mostra que a advocacia paraense está dividida? Nós temos que respeitar, né? O voto, o exercício do voto da classe faz com que a gente pare para pensar o que foi que ocorreu no decorrer de todo esse espaço de tempo que fez com que a classe aqui na capital votasse em sua maioria na chapa opositora. Nós temos que respeitar, foi um exercício democrático, temos que parar para pensar e analisar cada vez mais quais são as insatisfações da classe aqui, deixando bem claro que tivemos 2.400 votos aqui na capital, o que é muito significativo. Aí tivemos uma diferença de 900 votos no interior do estado. Então isso fez com que os 2.000 da capital, mais os, salvo engano, 1.944, 45, mais o que tivemos no interior, essa somatória fez com que nós tivéssemos a maioria dos votos e conseguíssemos a vitória no pleito eleitoral. É lógico que existem situações que a gente tem que, agora, passado o calor das eleições, logicamente que parar para pensar, analisar o resultado e, a partir daí, implementar da melhor forma o nosso plano de gestão, logicamente que beneficiando a advocacia da capital e do interior do estado. Então, o nosso plano de gestão, que foi explicado para a classe durante a campanha, ele vai ser posto em prática na sua plenitude. Me diga uma coisa, eu acompanhei a eleição online e aí surgiu durante a eleição #respeita o interior, né? Que eu achei assim, um grito de nós estamos aqui. Como é que você vê essa hashtag respeita o interior, já que a vitória veio de lá? Primeiro de tudo, nós temos que analisar sempre essa situação no seguinte sentido: a advocacia do Pará deve ser respeitada como um todo, tanto a advocacia da capital quanto a advocacia do interior. Lógico que o interior precisa muito da seccional, não é? Nós temos 26 subseções espalhadas por esse território, por esse estado que tem dimensões continentais. Então, é uma obrigação nossa fazer com que todos os serviços da OAB cheguem em cada uma das subseções, na subseção de Uruará, na subseção de Breves, na subseção de Parauapebas, na subseção de Santarém, na subseção de Novo Progresso, e nós estivemos presentes ininterruptamente em todas as subseções do estado no decorrer de todo o período do mandato do presidente Alberto. Então, isso fez com que o interior do estado, na sua grande maioria, reconhecesse que a nossa gestão foi eficiente, que a nossa gestão foi positiva, que a nossa campanha foi propositiva, e assim nos deram essa votação estrondosa. Logicamente que respeitando o resultado da capital, mas também respeitando os votos que nós tivemos na capital. Foram 2.400 votos. Ou seja, a gente tem que parar para analisar, mas sempre nós temos que ter esse sentimento. A seccional do Pará é formada pela seccional e mais 26 subseções do estado. A advocacia é Pará, não é Belém. Logicamente que a advocacia de Belém deve ser respeitada, cuidada, nós sempre temos que estar presentes. Mas a advocacia paraense, o interior do estado,
ele deve ser valorizado cada vez mais, porque eles necessitam muito de nós. O senhor pretende, durante a sua gestão, fazer uma composição com os advogados que estiveram do outro lado? Ivana, terminada uma eleição, é obrigação de toda a advocacia desmontar o palanque. E da feita que você desmonta um palanque, da feita com que você faz valer, coloca em exercício um mandato que foi lhe dado pela classe, é obrigação nossa dialogar. Todo advogado ou advogada, mesmo que tenha defendido a oposição no pleito eleitoral, mas que tenha o interesse no engrandecimento e no fortalecimento da instituição, vai ser recebido de portas abertas, se o interesse for esse. Se o interesse for instituição, se o interesse for ajudar a pôr em prática uma gestão que teve o seu crédito maior perante a classe. Se o sentimento foi esse, de união, de participação, de compromisso, todo mundo vai ser bem recebido lá na Ordem dos Advogados do Brasil e todos aqueles que se propuserem a ajudar vão ser muito bem-vindos e nós vamos trabalhar em conjunto. Isso é ótimo, né? É ótimo, o sentimento é esse. Ele vai bem, ele cabe bem no seu discurso de respeitar a democracia. Claro. A Constituição. De união, de democracia, de coletividade e tudo mais. O sentimento é esse. Hoje, na sua visão, quais são os principais problemas que a OAB enfrenta, a OAB Pará, e que você pretende fazer esses ajustes? Ou resolver esses problemas? Ivana, a grande insatisfação da advocacia da capital é justamente a questão da implantação das UPJs no Fórum Cível. Como eu falei a última vez que vim aqui com você, ainda na campanha, essa implantação ela foi feita de uma maneira errada. O tribunal implantou de uma maneira sem observar critérios necessários, sem observar o critério de pessoal, sem observar o critério de digitalização, sem observar o critério de local da implantação. Né? E quando nós nos deparamos, isso já estava, isso no período pandêmico, no período de lockdown. Quando voltou a questão do exercício da advocacia dentro do local, que é o fórum, nós nos deparamos com aquilo tudo já feito e nós dialogamos desde lá, nós pleiteamos os melhoramentos desde lá, nós pleiteamos a digitalização, nós pleiteamos a climatização, nós pleiteamos a contratação de funcionários. E isso não ocorre de uma hora para outra. Nós vamos intensificar esse trabalho, nós vamos intensificar esse diálogo, nós vamos chamar a classe para que participem da nossa comissão de relacionamento com o Poder Judiciário e para que a gente faça esse interface com a direção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para que esse problema seja resolvido. Você não resolve isso com passes de mágica, você não resolve isso com extinção de UPJ. Você tem que fazer com que a UPJ faça valer o seu objetivo e funcione de uma forma que respeite o exercício da advocacia. E é dessa forma que a gente vai trabalhar. E a gente já começou a trabalhar, já começamos a trabalhar, já começamos a dialogar com o Judiciário e nós vamos cobrar para que as UPJs funcionem de uma maneira que respeite a advocacia. Isso aí, no decorrer do espaço de tempo, já no início da gestão, a classe vai sentir. Isso vocês podem ter certeza. Inclusive, a implantação dessas UPJs, elas foram feitas sem um planejamento, né? Sacrificando muitos funcionários de dentro do fórum. Muitos deles foram contaminados e alguns até chegaram a óbito por conta desse sacrifício, né? Então, eu acredito que essa seja uma das principais, dos seus principais pilares da sua gestão, para que isso realmente seja feito de uma forma correta, coerente, para ambos os lados, né? Sem dúvida, Ivana, esse é o nosso maior desafio. E nós vamos trabalhar de uma maneira incessante e ininterrupta para que esse problema seja saneado. E nós vamos resolver. E da feita que nós resolvermos esse problema sendo resolvido, ele vai beneficiar toda a classe. E beneficiando a classe, vai beneficiar a sociedade. E isso vai ser feito de uma maneira muito dinâmica, muito assertiva, muito competente e feita com diálogo, acima de tudo. Mas também, quando necessário, com muita cobrança. Isso é ótimo, né? E, continuando sobre os feitos, qual o
o legado que o senhor pretende deixar durante a sua gestão? Da defesa cada vez mais forte e significativa das nossas prerrogativas, a qualificação cada vez maior através dos serviços da ESA em todo o estado do Pará, a diversificação cada vez maior do contato da OAB para com a sociedade, porque a sociedade precisa da instituição Ordem dos Advogados do Brasil, a valorização cada vez maior da jovem advocacia nesse contexto tão concorrido do mercado de trabalho que é a nossa profissão, ou seja, a integração cada vez maior das representatividades dentro da instituição, né? A representatividade da mulher, a representatividade das cotas, a defesa ininterrupta e incessante dos direitos humanos. Esse é o legado que a gente quer deixar e, logicamente, que a interiorização cada vez mais forte. Né? Nós vamos trabalhar, vamos avançar cada vez mais na interiorização da OAB, sem deixar de lado, logicamente, a advocacia da capital. Isso é uma missão nossa, isso é um legado que nesses 3 anos de gestão, eu, juntamente com todo esse grupo, muito compromissado para com a advocacia, para com a instituição, para com a sociedade, nós vamos lutar de uma maneira ininterrupta para deixarmos esse legado no final do ano de 2024. Você sabe que essa eleição ela foi histórica em vários pontos, né? Pelas cotas e principalmente pela participação da mídia, onde deu espaço para os candidatos falarem, e isso chamou a atenção da sociedade civil. Então eu queria que você falasse para a sociedade civil hoje qual a importância da OAB para eles, porque nós recebemos vários comentários, e-mails das pessoas dizendo não sabia que a OAB era tão importante na minha vida, né? Porque é um dos 5 poderes, né, do Brasil, que representa a sociedade. E eu queria que, nas suas palavras, você falasse com esse público espectador, que não é advogado, mas que acompanhou essas eleições. Perfeitamente. A Ordem dos Advogados do Brasil ela tem um papel fundamental, sempre exerceu um papel fundamental na história da nossa República. Nós somos uma instituição quase secular, nós temos 90 anos de existência. E ao analisar a luta da Ordem, o papel da Ordem, desde da sua gênese até os dias atuais, nós sempre vamos ver que a OAB sempre lutou pelas liberdades civis, que a OAB sempre lutou pela observância dos direitos fundamentais, que a OAB sempre lutou pelos direitos sociais, que a OAB sempre lutou para que nós tivéssemos uma sociedade cada vez mais inclusiva. Todas as vezes que nós nos deparamos com períodos de cerceamento das liberdades civis, períodos obscurantistas de constituições outorgadas, períodos de implantações de regimes de exceção, a OAB sempre se voltou contra isso. Nós sempre lutamos pela liberdade, por isso que nós somos uma instituição sui generis, por isso que a OAB ela se difere de qualquer outro órgão de classe. E não estou falando isso por uma questão de arrogância, estou falando isso porque a nossa história sempre foi de luta pelo Estado Democrático de Direito, pelo respeito à Constituição Federal, logicamente que uma Constituição Federal democrática. É por isso que a eleição de ordem ela atrai a atenção da sociedade, porque a defesa que a OAB ela deve ter como um dos seus objetivos principais a defesa da sociedade. E, acima de tudo, a eleição da ordem ela deve ser tratada com respeito. Uma eleição de ordem ela deve ser pautada pelo debate de ideias. Uma eleição de ordem, logicamente, que a oposição ela deve existir, porque a oposição ela é vital para o exercício da democracia. Né? E você, sendo opositor, você tem que respeitar. Você não deve se utilizar de fake news, você não deve se utilizar de desrespeito, você não deve se utilizar de calúnias. Você deve apresentar plano de gestão. E dentro desse debate entre planos de gestão diferentes, dentro desse antagonismo, a gente tem que extrair as coisas positivas. Então, que essa eleição sirva de lição de muita coisa que deve e que não deve acontecer em um pleito eleitoral, em uma corrida eleitoral da nossa instituição. Então, por isso, essa eleição ela foi muito significativa para todos nós. E o que a gente pretende fazer, acima de tudo, é respeitar todos os votos que tivemos e respeitar também aqueles votos que não tivemos e mostrar que nós temos um bom compromisso e o nosso compromisso procura atender os anseios da classe como um todo. Você falou em eleição e nós tivemos ainda nessas eleições a presença de urnas de lonas, cédulas impressas. Daqui, mas quando
o pleito começar em 2020, daqui 3 anos nós vamos ter novas eleições. Durante a sua gestão, você pretende modernizar isso, extinguindo essas urnas de lonas, essas cédulas impressas, se usufruir da modernidade da tecnologia que nós estamos sendo presenteados para que cesse esse tipo de votação? Não, Ivana, a eleição da OAB ela é feita totalmente com urna eletrônica. Certo. A urna de lona existe por uma questão, caso, por exemplo, um nome de um advogado ou de uma advogada que estava apto a votar, ocorreu algum problema no sistema e não constava lá o nome na lista, mas se constata que ele obedeceu o critério de estar adimplente 30 dias antes do pleito eleitoral. Então, se ocorrer qualquer tipo de eventualidade dessa natureza, é obrigatório que nós tenhamos uma via para que o advogado ou a advogada possa exercer o direito ao voto. Por exemplo, ele, um mês antes, adimpliu pagou com as suas obrigações financeiras com a OAB, está tudo ok, só que por um erro de sistema o seu nome não está na lista, ele tem a urna de lona para votar. É lógico, o ideal é não ter esse tipo de problema, mas a gente sempre tem que contar. Que pode ocorrer ou não. O que não pode é uma pessoa adimplente deixar de votar. Né? A gente tem que avançar no sentido de que situações dessa natureza não ocorram mais. Mas temos que sempre estar prevenidos para que caso esse tipo de situação ocorra, a gente não possa fazer com que aquela pessoa que tem o direito a votar não vote. Então, por isso, a existência ainda da urna de lona. Qual a sua opinião? Houveram muitos questionamentos de muitos advogados que estavam durante esse ano inadimplentes por conta de dificuldades desse momento pandêmico que nós estamos vivendo, de não poderem votar porque estavam inadimplentes. Poderia ter sido aberto alguma exceção? Ivana, primeiro nós temos que obedecer os parâmetros e as determinações do Conselho Federal. O Conselho Federal tem um provimento que estabelece que só pode exercer o direito ao voto quem está adimplente com as suas obrigações financeiras. Então, nós temos que obedecer o mandamento do órgão soberano da OAB como um todo, em todo o território nacional, que é o Conselho Federal. Tem um provimento que determina isso. E nós temos que seguir o provimento. Então, logicamente que dentro da ordem nós estabelecemos vários parâmetros, vários critérios de pagamento da anuidade. Temos o critério da progressividade, até 5 anos o jovem advogado paga um preço diferenciado. Nós temos a cota única, se você pagar de cota única até o 3º mês do ano, você tem um desconto de 20%. Nós temos o parcelamento em até 10 vezes. E aquele que está inadimplente pode procurar a instituição e pode renegociar a sua dívida, e ele pagando a sua primeira parcela até 30 dias antes, ele está apto a votar. Então, a classe tem que verificar também essas situações. Lógico que a gente não vai aqui desmerecer aquela pessoa que, porventura, esteja passando por um momento de dificuldade financeira e não possa adimplir com as suas obrigações ali no momento do prazo estipulado para votação. Mas também nós temos que respeitar aqueles que pagam as suas anuidades em dia, que nos cobram. Eu pago em dia, então por que quem não paga vai votar? Se eu pago em dia e faço com que a OAB se sustente, com que a OAB funcione, por que aquele que não pagou vai ter o mesmo direito que eu? Não é que observar uma desigualdade, mas é olhar de uma maneira global, olhar como um todo essas situações. E tem uma determinação do órgão maior, que é o Conselho Federal, determinação essa que nós temos que seguir. Eu perguntei isso justamente para que você pudesse esclarecer e que não houvessem falácias, né? Porque as pessoas, um diz uma coisa, outro diz outra, mas na realidade são normas. E veja só, Ivana, em todo o território nacional, tentaram, por via judicial, fazer com que os inadimplentes pudessem votar. E a justiça, o poder judiciário em todo o território nacional negou qualquer tipo de pleito nesse sentido. A chapa opositora ingressou com mandado de segurança na Justiça Federal aqui. E o remédio jurídico sequer foi conhecido. E isso não foi só aqui, foi em todo o território nacional. Então, o próprio Poder Judiciário aqueceu com a determinação do Conselho Federal. E nós devemos obedecer aquilo que nos é colocado como norma. Nós somos advogados, nós temos que obedecer o que determina a norma jurídica.
e o órgão maior da classe determina que só pode votar aquele que estiver adimplente com as suas obrigações até 30 dias antes do pleito. Pontuado algumas questões que já passou, porque agora você já está eleito pela maioria dos votos legalmente. Creio não, tenho certeza que nós temos outros assuntos bem mais importantes do que o que já passou. Muitos assuntos importantes. Muito mais importantes. E Muitos muito assuntos. trabalho também. Muito né? trabalho. Muito trabalho. Já começamos, inclusive. E com certeza, em 3 anos serão poucos anos para fazer tantas coisas. Tenho certeza disso. Né? Porque o que eu acredito é que você mal começou a sua gestão e já vai ter que pensar numa reeleição, com certeza. Porque para quem faz um bom trabalho, deve dar continuidade. Está muito cedo para pensar nisso. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas o futuro a Deus pertence. Muito cedo para pensar em reeleição, a gente tem que começar a gestão. Agora, um dos principais pontos que você já deve estar sendo questionado ou perguntado, sabemos que o desembargador Milton Nobre encerrou seu ciclo na magistratura. Você já foi procurado por alguns candidatos que estão querendo concorrer para ocupar a cadeira? Ivana, muito se polemiza em relação a esse tema quinto constitucional. É necessário que todos saibam que essa questão do quinto constitucional tem todo um processo. Primeiro, você tem que lançar o edital, não é? Tem que ter toda uma discussão, todo um regramento a respeito de como vai se realizar, a respeito de data, o Conselho Seccional tem que aprovar, e ele passa por fases. Não é? Atualmente, o processo do quinto constitucional ele passa por 4 fases. Por exemplo, quem quiser se candidatar e esse candidato que obedecer os critérios de inscrição, as obrigatoriedades de inscrição, os requisitos de inscrição, ele tem o seu nome aprovado para concorrer. Se passar do número de 12 candidatos, a primeira fase acontece, é a eleição direta em todo o estado. Ou seja, a classe vai votar em 12 candidatos. Se tivermos 20, por exemplo, os 12 mais votados passam da primeira fase, é o voto direto da classe. Ou seja, o candidato vai ter que... Votam, por exemplo, outra eleição, por exemplo, 20 candidatos se inscreveram, as inscrições foram deferidas pela comissão eleitoral, não é? Eles vão concorrer pela eleição direta, vão ter que fazer campanha em todo o estado do Pará. Então a classe vai escolher 12, através do voto direto. Esses 12 candidatos vão ser submetidos a uma sabatina perante o Conselho Seccional. Por exemplo, na última eleição de quinto constitucional, que foi em 2015, eu presidi a comissão de arguição de candidatos ao quinto constitucional, ou seja, os 12 mais votados. A comissão de arguição escolhe vários temas de interesse da advocacia, são feitos vários questionamentos e os candidatos vão estudar aqueles temas. Os 12 candidatos vão ser sabatinados pelo Conselho, e o Conselho vai votar, vai escolher 6. É a lista sêxtupla que sai da Ordem dos Advogados do Brasil e é entregue para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai analisar aqueles 6 nomes e o Poder Judiciário vai escolher 3 nomes. E os 3 nomes escolhidos pelo Poder Judiciário serão enviados ao governador do Estado. É a lista tríplice. E o governador do Estado vai analisar os 3 nomes e vai escolher o desembargador. Então, são 4 fases esse processo. É um processo que requer muita responsabilidade na sua construção, muita responsabilidade no seu andamento e muita responsabilidade no seu final. Porque nós temos que ter a certeza de que a cadeira reservada a um novo desembargador, ela pertence à Ordem dos Advogados do Brasil. Essa é a heterogeneidade de um colegiado. Nós temos os juízes de carreira que chegam ali pelo critério de antiguidade e merecimento. Nós temos o quinto constitucional do Ministério Público e eles têm um processo próprio para escolher o seu candidato, aquele que vai ingressar do Ministério Público para a magistratura através do quinto. E nós temos também as cadeiras reservadas para a Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, cada tribunal tem o seu quinto constitucional reservado para o Ministério Público e para a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, é um processo que requer muita responsabilidade na sua construção, no seu andamento, tem que ter muita calma, porque a pressão também é grande. E todo aquele que quiser se candidatar e obedecer os requisitos de inscrição,
logicamente que vai poder concorrer, tá, pela via democrática, e a ordem estará lá para recepcionar os 12 que a classe escolher e sabatiná-los. E a nossa missão encerra ao entregarmos a lista sextupla para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Quando começa esse processo? Ivana, após a posse, que vai ser em janeiro, nós vamos começar a trabalhar na construção desse processo do Quinto Constitucional. Não tem descanso, doutor Eduardo? Nenhum. Não tem nenhum descanso. Nenhum. Você acredita que será possível mesmo o governador criar mais 2 vagas para o quinto da advocacia? Porque é o que as pessoas andam com. Ivana, a questão da necessidade que a sociedade tem em ter cada vez mais julgadores para que a tão almejada prestação jurisdicional aconteça, obedecendo os parâmetros do princípio constitucional da razoável duração do processo, de acordo com o que determina o artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, que surgiu no ordenamento jurídico através da emenda 45, né? Ela requer o princípio da razoável duração do processo, ele é cada vez mais um princípio que a sociedade anseia. E um processo sendo célere, a prestação jurisdicional acontece. O artigo 133 da Constituição Federal determina que a advocacia é função essencial à justiça e, por conseguinte, à prestação jurisdicional. Então, é um pleito da sociedade que tenhamos cada vez mais julgadores. Então, com certeza, será muito bem-vinda a criação de mais uma vaga para o Quinto Constitucional da Ordem. E se o governador do Estado criar, logicamente que depende também da aprovação da Assembleia Legislativa, será uma satisfação para todos nós termos mais um representante da Ordem dos Advogados do Brasil compondo, fazendo com que um tribunal, com que um colegiado julgador seja cada vez mais heterogêneo. E se for criada mais uma vaga para a advocacia, será também criada mais uma vaga para o Ministério Público, será também criada mais vaga para a magistratura e teremos muito mais julgadores para que apreciem com mais celeridade os feitos. Nós necessitamos disso, necessitamos de celeridade, necessitamos de respeito ao princípio constitucional que acabei de citar. Então, cada vaga, cada julgador que surge, com certeza é uma esperança que a gente tem de uma prestação jurisdicional cada vez mais rápida. Então é isso que a gente anseia, será uma satisfação. Nós temos mais uma vaga de quinto para a Ordem dos Advogados do Brasil. Olha, doutor Eduardo, eu gostei muito das perguntas que eu lhe fiz e as respostas que você nos forneceu para todos os espectadores. Isso nos faz sentir e ver que você entende muito de todo o processo, entende muito da OAB. Eu queria aproveitar esse espaço para que você tivesse oportunidade para falar com todos aqueles que acreditaram em você e que juntos vocês vão trabalhar para falar diretamente para eles. Nós temos que falar para a advocacia como um todo, né? Como falei há pouco, né? O processo eleitoral acabou, os palanques devem ser desmontados. Logicamente que nós temos que agradecer todos aqueles que acreditaram nas nossas propostas, todos aqueles que acreditaram na nossa gestão e na nossa intenção de levar a bom termo cada vez mais o cumprimento das nossas finalidades institucionais. E que aqueles que não acreditaram, que confiem em nós, que tenham em mente que o nosso objetivo, que o nosso desiderato é fazer com que a nossa classe seja cada vez mais forte, mais respeitada, tenha cada vez mais representatividade, seja cada vez mais inclusiva, coletiva, democrática, e nós vamos poder trabalhar nesse sentido e tenho certeza que é dessa forma que nós vamos reger os destinos da nossa instituição nesses 3 anos que temos pela frente, 3 anos de muitos desafios e que nós vamos encarar todos os desafios e vamos procurar cumprir com essa missão da melhor forma possível. Fico muito feliz de escutar tudo isso e o Portal Roma News fica extremamente agradecido a vocês que participaram do pleito, a você que está aqui depois de ter sido eleito, volto a afirmar, numa eleição histórica, emocionante. Realmente. Né? Teste para cardíaco. Eu moro lá perto da onde era o comitê e eu ouvia lá da janela do meu apartamento e parecia, sabe aqueles comícios, showmícios, as pessoas vibrando, Foi, parabéns. realmente. Muito obrigado. Porque
a eleição apertada é mais emocionante. De virada, melhor ainda. De virada, melhor ainda. Então, eu agradeço a sua presença aqui, agradeço a tua equipe de comunicação, que sempre foi muito legal com o programa. E eu encerro aqui o especial Eleições OAB, agradecendo ao presidente eleito, doutor Eduardo Imbiriba, e mais uma vez parabenizando pela sua vitória. Muito obrigado, Ivana. Eu quero deixar claro aqui que nós estaremos sempre à disposição, todas as vezes que necessitar, que a gente trate de algum assunto relevante para a advocacia e para a sociedade, nós sempre estaremos aqui. Pode entrar em contato conosco, é necessário que a gente divulgue sempre, através dos meios de comunicação, o trabalho feito pela nossa instituição, e a sociedade necessita saber disso. Estamos aqui, porque vocês precisarem, a OAB tem as portas abertas aqui, junto ao portal Roma News. Muito obrigado, conte sempre conosco. Obrigada também. Obrigado. Obrigado a todos.